Paz do Senhor para todos. Mais um momento nesta tarde de hoje. Quero ler mais uma palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, versículo 16, que diz: Mas se padecer como Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quero dizer nesta tarde que o apóstolo Pedro, aqui ele dizendo, mas se padeceres como Cristo, ele disse, não se envergonhe. Veja o tanto que Jesus sofreu por nós. Ele disse, se padecer como Cristo padeceu, não se envergonhar. Ele diz, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Isso é a interrogação, irmãos, que Pedro fez naquela época. Ele disse, se primeiro começa o julgamento por nós, qual será o fim desses que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Se o julgamento primeiro começa por aqueles que estão dentro da igreja, por aqueles que estão enquadrados pela palavra, já começa o julgamento. Esse julgamento que Pedro dizia na época não era um julgamento de salvação, e sim um julgamento de atitudes, porque muitas das vezes a pessoa quer ficar dentro da congregação de qualquer maneira, e não é do aceito de Deus. Deus permite que isso aconteça, mas não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem viva fiel com Ele. Quero dizer nesta tarde, a cada um que ouvir mais uma vez, que Pedro disse que já começaria o julgamento pela casa de Deus, por eles, por os apóstolos naquela época, discípulos. Ele disse, já começa por nós. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Ele disse, se o julgamento começa por aqueles que estão servindo a Deus, avalie aqueles que não estão servindo, aqueles que estão desobedecendo a palavra. Então eu quero dizer nesta tarde, irmãos, que cada dia que passamos, precisamos aprender mais algo de Jesus. Precisamos aprender como viver na presença de Deus. Precisamos aprender com nossos pastores, nossos líderes. Precisamos aprender o que é amor, o que é servir a Deus, o que é estar em comunhão com Deus. Porque muitas das vezes se dá ratada dentro do Evangelho, mas a gente pode ter uma recuperação através do arrependimento. Se arrependa de tudo aquilo que você fez que não agrada a Deus. Venha se arrepender. Dobre seu joelho, se humilhe diante de Deus. Que Deus, Ele está pronto a perdoar o nosso pecado, mas através do arrependimento de cada um. E nessa tarde vou deixar só esse rápido vídeo para a meditação de cada um, que muitas das vezes acha que não pode ser julgado pela palavra de Deus. Mas nós precisamos sim, cada um de nós, ser julgado pela palavra de Deus. Não é porque somos crentes que não precisamos ser julgados. Tem gente que diz, tem pessoas que só sabem julgar. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser julgados sim. Nós precisamos ser julgados aqui na terra com vida. Julgados as nossas atitudes, as nossas ações. A Bíblia diz, se queixará o homem de quê? De suas próprias atitudes, seus próprios pecados. Se nós estamos pecando, se nós estamos
entrando numa linhagem diferente do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos voltar atrás e pedir perdão a Deus, pedir perdão aos nossos irmãos, pedir perdão àqueles que nos ofendem, para poder alcançar a vida eterna, para poder nós ter uma vida espiritual diante de Deus. Porque sem essa vida espiritual nós não iremos para lugar nenhum. Como o pastor, nosso pastor um dia falou, nós precisamos examinar o nosso corpo, quem somos nós, né? Então nós temos que julgar a nós mesmos, julgar aqueles que estão desobedientes ao Evangelho de Cristo dentro da igreja. Precisamos julgar as atitudes, não a alma. Quem julga a alma é Deus. Quem vai julgar é Jesus no juízo final. Mas as atitudes nós precisamos sim julgar, porque nós estamos enquadrados pela palavra para que alcance a salvação. E se nós não julgar a nós mesmos, nós não vamos alcançar a salvação. Porque quando nós julgar a nós mesmos, nós vamos encontrar falha, e quando nós encontramos nossas falhas, a gente volta atrás e pede perdão a Deus, e Ele está pronto a perdoar. E assim eu agradeço mais uma tarde, primeiramente a Deus e a todos que nos assistem, né? E que se gostar, que curta esse vídeo, compartilhe, né? Para que essa palavra de Deus chegue adiante das pessoas. Amém?